Bom, pessoal, então dando continuidade agora, a gente vai para um próximo tópico chamado anisotropia. Como a gente viu anteriormente, né, os materiais que têm uma estrutura cristalina, eles têm planos e direções que têm um empacotamento de átomos maior do que outros planos e direções. E isso acaba causando uma resposta em termos de propriedades diferentes dependendo do plano e direção que a gente está medindo isso. Essa resposta diferente a gente chama de anisotropia. É quando as propriedades elas variam de acordo com a direção que a gente está medindo elas dentro de um determinado material sólido. E a principal causa dessa anisotropia dentro de uma estrutura cristalina está relacionada com esse espaçamento entre os átomos ou íons em função da direção cristalográfica, né? O contrário de anisotropia é quando todas as direções do sólido elas são iguais, independente de onde que eu estou tentando, ou de onde que eu estou medindo, ou a direção que eu estou medindo elas. Isso a gente chama de isotropia. Em células unitárias mais complexas, né, que não têm uma simetria, essa anisotropia fica ainda mais evidente. Entretanto, em células unitárias cúbicas que têm uma simetria, também existe essa anisotropia. Então vamos ver, por exemplo, aqui essa tabela que mostra sistemas cúbicos, né, de estrutura cristalina, alumínio, cobre e ferro, aqui né, então duas estruturas CFC e uma estrutura CCC, e aqui o módulo de elasticidade do material dependendo da direção. Então a gente olhando na direção 100, aqui do ferro, por exemplo, a gente tem um módulo de elasticidade de 125 gigapascal. E quando a gente vai para a direção 111, esse módulo de elasticidade vai para 272 gigapascal. Então 272,7, que é bem alto, né? É mais que o dobro do que a direção 100. Só que se eu for parar para pensar, eu pegar uma chapa de aço, né, e tentar tracionar ela numa direção e na outra direção, não vai ter uma direção que eu preciso de um dobro de força para conseguir puxar o material do que na outra. Então, basicamente, em termos macroscópicos, o material ele tem um comportamento isotrópico, ou seja, propriedades iguais em todas as direções. Só que quando a gente pensa que o material é formado de uma estrutura cristalina que tem planos e direções com empacotamento atômico maior, e olhando essa tabela, fica evidente que em alguns planos e direções a gente tem um comportamento anisotrópico. Por que então que essa anisotropia ela não se reflete numa escala macro, né? O que está acontecendo nessa interface quando a gente pensa, bom, na escala micro, lá pensando nos átomos, deveria existir uma anisotropia no material. Só que quando a gente vai para uma escala macro, a gente não observa essa anisotropia. Então eu vou deixar vocês pensarem um pouco sobre isso, né? Não sei se vocês entenderam o questionamento. O questionamento basicamente é que um material numa escala, se eu pegar um pedaço de aço aqui, né, eu não tenho um pedaço de aço aqui na minha mão, mas se eu pegar um pedaço de aço, tentar tracionar ele independente da direção que eu for tracionar, eu preciso basicamente da mesma força para conseguir deformar ele plasticamente. Só que se eu pensar em termos de estrutura cristalina, não faz sentido nenhum. Eu teria que ter planos e direções que seria mais fácil de deformar ele do que em outros planos e direções. Por que macroscopicamente o reflexo das propriedades dele não são os mesmos de uma escala atômica, né? O que está acontecendo para ser diferente esse comportamento? Basicamente é esse questionamento e eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, né? Que tentassem refletir, entender a situação e tentar entender, tentar sugerir por que há essas diferenças, né? Qual que é o principal motivo de ter essa diferença? Eu vou deixar como dica esse último slide. Vou deixar aqui, passar alguns segundos aqui. Vocês podem parar, observar e ler todo esse slide aqui. Essa aqui basicamente é a resposta do questionamento.